Fala pessoal, hoje mais uma super entrevista aqui no Talk Sport, mais uma grande referência, uma referência na nossa canoagem, de muitas conquistas, um nome que saiu de Iguaíba e foi ganhar aí as águas internacionais, de renome internacional, e eu tenho o maior prazer de estar recebendo ele, o nosso Edson Silva, para quem não conhece, mais conhecido, né, como o Edinho, nosso super campeão. Edinho, bem-vindo aí ao Talk Sport, obrigado por aceitar o convite. E já quero te fazer uma pergunta, cara. Como é que foi que essa paixão, o teu primeiro contato com a canoagem? Primeiramente, obrigado pelo convite, Gustavo. É um prazer estar aqui, né? Depois de tanto tempo, né? Você querendo fazer entrevista comigo aí, graças a Deus hoje eu estou aqui. Vamos fazer esse bate-papo aí, né? Bacana, descontraído aí. Que legal. Você tinha perguntado para mim agora há pouco tempo, né? Primeira vez que tu teve um contato, Edinho, com a canoagem, como é que foi essa paixão, onde é que foi? Então, Gustavo, foi através do projeto social da Guaíba Associação de Canoagem, em 1996, né, com 13 anos de idade. Eu iniciei na canoagem através de dois amigos, porque todos os pais querem que a gente seja jogador de futebol, né? Exato. Então, naquela época, a gente tinha o Escurinho aí, o melhor cabeceador do Internacional. Eu joguei no Escurinho também. Olha aí, ó. Então, fui pro Escurinho, fiquei 3 anos, mas não deu certo, né? E aí eu fiz essa troca aí através desses dois amigos do projeto social da Guaíba, com o Nilvio e com o Caio. E ali eu iniciei, sem saber nadar, né? Isso que ano, Edinho? 1996, dia 28 de março. Que bacana. E ali eu iniciei, claro, com dificuldades, né? O esporte a gente sabe que não é fácil. E também sem o apoio dos pais, né? Porque a gente sabe que o esporte hoje dentro do Brasil, né, tem muita dificuldade. A gente não consegue chegar onde a gente quer. E fui indo, né? A trancos e barrancos, sem apoio dos pais. E fui indo. E no decorrer de tudo isso, tive que passar por vários obstáculos. Nossa, e tu sabia nadar? Eu vi que tu falou que não sabia nadar. Já batia a preocupação dos pais aí, o cara tá na água, remando. Com certeza, mas eu não tava bola para isso não, Persistência. Persistência, eu queria ser um atleta de alto nível. Tu já tinha essa mentalidade, Edinho? Quando tu pegou assim, tu entrou no barco a primeira vez. Aí tu foi daqui a pouco para te conhecer, para te divertir. Quando é que desperta nesse período assim, ó, cara, eu quero chegar mais, eu quero ir mais longe. Como é que foi isso, cara? Isso despertou quando eu fui para uma competição, né, onde que eu nem era o favorito. Uma competição onde que tive que ter condições financeiras para poder ir, que essas condições eram através da minha mãe, empregada doméstica. Sim. Que hoje eu tenho um orgulho dela, né, e dos meus pais, claro. Mas foi ela que me bancou, né, o pai trouxe. Como é que é o nome da tua mãe? Claíra Angélia Freire da Silva. Claíra. Muito obrigado. Ela que bancou eu aí para ir para as competições, ela que fazia os salgadinhos para poder almoçar, né? Então, a primeira competição que eu fui não era a favorita, acabei ganhando o 3º lugar. Cheguei em casa de volta 2h30 da manhã com a medalha no peito e aqui, ó, acordando meus pais, olha aqui, ó o resultado. E por incrível que pareça, o meu pai não foi muito aceito, né? Mas a minha mãe já ficou tão feliz. Sim. Eu acho que dali eu criei uma esperança de, quem sabe, ser um atleta internacional. Não um atleta olímpico, mas um atleta internacional. E eu falei, vou atrás do meu objetivo. Foi a conquista, essa primeira medalha. Tu lembra se era K1? Não, K1 escola. K1 escola. 13 anos de idade. Cara, talvez, a gente sabe, a gente vai chegar lá, porque tu tem muitas as medalhas, mas simbolicamente foi daqui a pouco a medalha mais importante, né? Porque ela que fez tu conquistar todas as outras, juntamente com o sorriso da tua mãe depois, né? Tu mostrando, né? Com certeza, né? Tem todo um trabalho por trás disso, né? Por trás do Edinho, né? A gente está falando hoje de um atleta olímpico que chegou no auge. Não ganhou medalha, mas é um atleta olímpico destaque no Brasil, no Comitê Olímpico. É uma referência hoje. Mas por trás disso teve todo o apoio do pai, eu trabalhando em mercado, trabalhando... Te virando, recurso próprio. Oficina mecânica. Treinando. Sim, vendendo lanche na prefeitura com a minha mãe, com a cabeça erguida. Acho que isso fez com que eu chegasse aonde que eu estou hoje. E sempre com essa humildade, né, Dinho? Com certeza, eu acho que isso veio dos meus pais, né? Até me emociono aqui, mas foi o sacrifício de trabalhar, se dedicar ao trabalho e ao esporte, porque temos que
bancar o esporte, ele não é um esporte barato. Porque não é barato. E a gente que vive o esporte sabe o poder que ele faz para te levar para o caminho do bem também, né? Para essa geração que vem vindo. Porque tudo, às vezes, a dificuldade que a gente passa, se tu não tem os pais que tu teve essa estrutura, que eu digo de te ensinar o caminho do bem, do trabalho, de buscar o teu dinheiro, de fazer o teu esporte, a tendência nossa, às vezes, é errar, né, Edinho? Com certeza, meu amigo. E esse, como tu falou agora, o errar, eu não aceitava isso, né? Eu Cabeça não queria, boa. não queria errar de maneira nenhuma, né? Eu fui aos meus objetivos. Ser um atleta internacional, como eu te falei, mas não almejava, não, ser atleta olímpico. Sim. Quando eu cheguei num patamar que eu estava num nível muito alto, eu falei, olha, daqui para lá, o caminho é longo. Como é que foi esse caminho? 96 tu ganha essa medalha, desperta ligou o modo vamos para cima. Vamos para cima. E aí, quando é que vem a grande primeira competição que tu viu assim, agora eu posso e vamos para cima? Em 1999, Seleção Gaúcha em Santa Maria, não era o favorito, não era o atleta destaque, era simplesmente mais um chegando. A gente se concentrou em Santa Maria e eu fui para uma competição na USP em São Paulo, aonde que decidia quem ia para uma competição internacional e aonde que você ganhava um K1 modelo novo. Nossa! Mas será que o Edinho tem potencial para isso? Será que o Edinho vai ganhar? O que o Edinho falava para ele mesmo? Vou em busca disso, vou em busca do resultado e vou em busca desse K1. Tu sempre teve essa mentalidade assim de força, de acreditar e dar o teu máximo. Sim, hoje meu apelido é o monstro, né? Isso, eu sabia que... Todo mundo fala isso, monstro, não vejo isso, né? Todo mundo fala. E foi daí que despertou o monstro, né? Dali da USP. E em 2000, que o Edinho se lançou e ali eu não parei mais. No 2000 já fui chamado para a seleção brasileira em Londrina e continuo na seleção até o ano passado. São 24 anos de seleção brasileira. Nossa, é muito tempo, cara. A gente sabe nesse esporte de alto nível quanto é difícil tu ter um trabalho de tantos anos, né, cara? Com certeza, e dedicação, né? Porque você sair de casa com 14 para 15 anos, primeiro salário R$50, feliz da vida, tá né? Tá tudo certo, né? Bota aí, vambora, pé na estrada. Que legal. E aí, Edinho, ali em 2000, como é que foi as tuas colocações? Tu lembra, assim, de 99 e 2000, essa transição que tu já chega já... Porque até então, tu me contando, tu chegava sempre como uma aposta. Quando é que o pessoal já olhou? Aquele ali não é aposta, aquele ali já é um problema para nós. Quando eu fui chamado para a seleção, né? 2000, né? Em 2000. E depois dali já fui para Lake Place, nos Estados Unidos, minha primeira prova internacional nos Estados Unidos. Como é que funcionava a convocação? A convocação, ela funcionava de acordo com os resultados dos atletas, isso. A nível estado e a nível... Já K1. Já K1, isso. Explica só para o pessoal que não conhece como é que funciona o K1. O K1 é uma embarcação individual. Ele pesa hoje em média de 11 quilos e 400 até 11 quilos e 600. E para ficar em 12 quilos a gente tem pezinhos, né? Sim. A gente tem 2 modelos de barco, que é o K1 da Nelo, que é de Portugal, e o K1 da Plastics, que é da Polônia. São os 2 destaques, né? Então essas embarcações são internacionais e ela chega com custo hoje para nós a 30, 35 mil, né? Sim. É bem complicado para a gente ter uma Ferrari, né? Vou te dizer. Exato, hoje. É bem complicado. A gente precisa ter um material de qualidade para poder disputar. E faz a diferença, né, gente? Aí tu é convocado. Convocado para a seleção, convocado para a competição internacional e dali não parei mais, né? Comecei a fazer K1, K2, K4. O monstro, como todo mundo diz, estava lá, né, representando o Brasil em todas as competições, todas as distâncias, na verdade, em todas as embarcações. E como é que funcionava? Isso é importante, porque às vezes a gente assiste na TV, por exemplo, o Edinho num K1 remando, mas a gente não sabe o tanto desafiador que é o dia a dia de um atleta. Como é que funcionava o teu treino? Boa pergunta, né? Às vezes todo mundo... Tava lá na seleção. Sim, com certeza. O pessoal fala assim, pô, é só remar, né? Exatamente. Não. Tem tudo por trás, né? A gente é musculação, é corrida, dentro da água, várias vezes o treino, tiro, intensidade. Nós trabalhamos hoje com um plano de trabalho, a gente chama de macrociclo.
Sim. Então a gente trabalha os 4 anos, que é o ciclo olímpico, né? Então a gente tem um trabalho, primeiramente, a base. E a gente trabalha pelo calendário europeu, né? A gente não trabalha com o calendário brasileiro. Então a gente entra de férias ali setembro, outubro, finalzinho de novembro para dezembro, a gente já começa já o trabalho, que é a base. A base que é, em média, 20, 30 quilômetros por dia, mais ou menos, para pegar a resistência, para depois você passar para a intensidade. Incrível. Então é tudo um passo para chegar até a competição que você quer, que vai conquistar o resultado que é merecido. É uma dedicação que tem que ter muita disciplina, muito foco, né, cara? Muita força de vontade. Sim, com certeza. São média aí de 3 a 6 horas por dia, né, de trabalho. É segunda a sábado. Nós temos aí descanso terça à tarde, quinta à tarde, sábado à tarde, domingo o dia inteiro. E não existe feriado, não existe data comemorativa. Eu não sei o que é isso. Essa é a vida de um atleta, né, cara? Com A alta certeza. performance exige essa dedicação total. Porque você tem que abrir mão, né? Então você paga o preço, e o preço Sim, é alto. Ele sim. não é baixo, não, é alto mesmo. Sim. Edinho, nós estamos passando aqui, tu tava falando e eu tava prestando atenção em ti, vendo aqui o telão, e nós temos algumas fotos aqui, e aí a gente vai pedir para que tu nos explique aí o significado, a importância de cada foto, cada momento especial teu das tuas conquistas. Por exemplo, esse aqui, cara, nós estamos aí, que eu estou vendo que tu tá vibrando ali, que tu tá com o pescoço pesado ali. Com certeza, esse é os Jogos Sul-Americanos em Assunção, no Paraguai, 2022. Sim. Foi uma grande conquista aí com Wagner Souto de Cascavel. Foi no K1 e no K2. Então, para mim foi um grande resultado. Aí eu estou representando o Brasil, o Comitê Olímpico. Sim. É um peso. Uma responsabilidade grande, muito né? grande, porque você chega na vila, uma vila, né? A Vila Sul-Americana, é como fosse a Vila Sul-Americana, a Vila Pan-Americana e Vila dos Jogos Olímpicos, né? Então aí a gente estava em Assunção, no Paraguai, e voltar para casa, como a gente fala, de pescoço pelado, né? Que o mineiro tem costume de falar isso. Sim. É muito triste. Então a gente vai com o objetivo, vai com sangue nos olhos e trazer o resultado. E graças a Deus aí 2 medalhas, né? Uma de prata e uma de bronze. Saiu feliz da vida. Sensacional. E essa imagem aí? Essa imagem é emocionante para mim. É uma imagem muito pesada, né? Pesada no bom sentido. Essa aí eu vou te falar, é dever cumprido, né? Sim. É quando você pega a medalha e está no seu pescoço, quando você recebe ela, quando ele bota no pescoço, você vê todo mundo, você está no pódio e você está acima das pessoas. Passa um filme na cabeça. Passa, com certeza. Passa o filme, quando toca o hino nacional, seja o nosso, seja de outro país, você vê todo o trajeto da competição que você teve, que você conquistou essa medalha. E é emocionante, sabe? Você saber que por trás de tudo aquilo ali tem muitas pessoas vibrando, muitas pessoas que estavam na telinha, no celular. E nunca é fácil, né, Jim? Não, cara. Nunca foi fácil, né? Não é fácil, não. Em busca do melhor resultado, em busca da medalha, não é fácil. É dolorido, hein? Dolorido mesmo. E essa foto aí, esse aqui eu conheço, né? Esse aqui eu tô conhecendo agora. E essa imagem aí? Essa imagem, pra mim, é uma amizade que criou há muito tempo atrás. Pra mim, ele é uma referência no esporte. E Quem é ele mesmo? Isaquias Queiroz. Baita coração também. Baita, né? Coração, cara. Eu tenho um carinho enorme, como ele tem um carinho enorme por mim. Tenho um respeito também, ambos. E a gente conversa diariamente. Ele fez um post nas redes sociais dele compartilhando quando eu fiz uma postagem no aniversário dele. Me senti muito orgulhoso de fazer parte legal, né? da página dele. E ele me reconhece como um ídolo, e eu também. É um cara humilde, veio lá, e eu acho que nós dois somos uma referência na canoagem, como ele sempre fala. Histórias parecidas de luta, de garra, né? Com certeza. De trabalho. E é um cara que eu acompanho de longe como um telespectador, mas consigo reconhecer a humildade, né? É uma coisa que eu admiro muito, é a humildade. Mesmo ele lá no topo, com tantas medalhas, é um cara que está sempre sorrindo, né? Com certeza. Que nem tu, um cara que está sempre disposto, sempre tratando bem as pessoas. Não deixa crescer, né? Isso. Não deixa crescer e, como tu falou, é humildade, né? Ele dá atenção a todo mundo.
Ele sai do treino, o pessoal lá na Lagoa Santa, onde que ele treina, onde que é a base da seleção, da canoa, ele dá atenção a todo mundo, seja criança até pessoa de idade. Então eu acho que o que ele faz, eu também faço a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ser carinhoso com as pessoas, porque elas torceram por nós. Exato. Pra mim, é como eu venho a Guaíba. Eu tô na lotérica, às vezes um menininho puxa ali e vô, olha o Edinho, olha o Edinho da canoagem. Exato. Isso é emocionante, sabe? E é legal, cara, pra te ver como tá uma referência grande. Tu falou agora, e eu te acompanhei sempre, o Edinho da canoagem, né? E tu vai estar, cara, com 75 anos, com 80 anos, Sim. E a gente vai aqui em Guaíba, e onde tu estiver, Joinville, o Edinho da canoagem. Isso aí mesmo. Pra te ver o peso que tu tem pro esporte. E isso aí é maravilhoso. Até me emociona aqui de falar, o Edinho da canoagem, Edinho da é canoagem. um marco hoje, né? Tá marcado. E por incrível que pareça, né? Qualquer lugar que você chegar aí, você pergunta onde mora o Edinho da canoagem. É ali, ó. Isso aí. Cara, eu me emociono, né? Me emociono estar aqui hoje conversando com você num bate-papo. Me emociono de todo esse filme que tá passando aqui, sabe? Sim. É a tua história, né, cara? E a tua história não é pouca e tem que ser sempre lembrada e passada aí pra todo mundo conhecer mais ainda a tua história. Cara, aqui tem uma foto aqui. Nós estamos com uma bandeira americana aí, só tem cara casca grossa aí. Como é que é isso aí, Edinho? Isso aí foi classificação para os Jogos Olímpicos agora de Paris. Aí se classificava só uma embarcação. Ficamos por milésimos. Milésimos, a gente trabalha contra o relógio, meu amigo. Mas é só os melhores aí, né, Edinho? Só os melhores. Aí se trocar o pódio aí, tudo tava certo. Tudo tava incerto. Tudo. A gente não sabia quem ia levar a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. E aí esse pódio é um pódio lindo, porque não só pelo resultado, mas sim pelo respeito das equipes uma com a outra, né? Argentina, Estados Unidos e Brasil. Incrível, né? Como a gente estava conversando agora há pouco tempo, né? Fora da água, é um respeito e um carinho. Que o esporte proporciona, né? A Com gente certeza. tem a rivalidade ali, passou ali da linha, abraçando e todo mundo torcendo, né? Isso é importante, né? É isso aí. E essa imagem aí? Parece que tu tá fazendo força ali. Meu amigo. Essa imagem aí é que a gente... Aí que veio o apelido Monstro ou já tava... Porque tu tá aqui, ó, né? Não, o apelido força. Monstro já vem faz tempo, né? Aham. Isso aí, eu sou aquele cara que dá os 101%, né? Sim. Se você me dá um dever e eu vou cumprir ele, né? Eu não vou fazer corpo mole, não. Então aqui o meu parceiro viu que eu botei 100%, 101% e eu cheguei ao meu limite. Aqui, Edinho, a gente vê que é uma dupla. O que se trata? Porque tu fazia o K1 individual e esse aqui qual é a modalidade ali? K2. O K2. Isso. K2, 500 metros, distância olímpica hoje. Então, Curto. Velocidade, explosão pura. E aí aquela vaga para os Jogos Olímpicos, né? Era K2, 500 metros, a gente fez a aposta nisso aí. A gente abriu mão do K1 e foi pro K2 para tentar essa vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. Sim. Essa aí vocês tinham um tempo melhor. Na verdade, como você falou, né? Venceria quem tivesse mais preparado, né? Sim. Não é nos treinos, né? Na hora, né? Treino é treino, jogo é jogo. Correto, isso mesmo. É a forma de você trabalhar o seu psicológico, saber lidar com isso e ir pra cima do adversário, né? Cara, eu vou te fazer uma pergunta difícil, tá? Porque eu me coloco no teu lugar e eu sei o quanto seria difícil. Nessa tua trajetória grandiosa aí na canoagem, qual o teu momento mais especial? Tu consegue tirar? Vamos botar 3, vou te facilitar a tua vida, porque um é difícil. 3 momentos, assim, que tu tem muito orgulho, a gente sabe que é mais, mas que tu bate no peito, assim, e eu consegui. Classificação para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, Estados Unidos, né? Onde foi os Jogos Olímpicos de Barcelona, de Atlanta. Sim. Onde eu classifiquei o K1 e o K2 e foi na água. Por mais que o nosso país estava sediando os Jogos Olímpicos e a gente tinha vaga, eu conquistei a vaga e eu tenho orgulho de falar isso. Tu conseguiu, tu participou do Rio, né? Participei dos Jogos do Rio 2016. E depois? Só essa Olimpíada. Uma Olimpíada antes eu estava indo para esses Jogos Olímpicos, né? Mas não concretizei, não. Pô, mas tu conseguiu do nosso país, cara. Sim, nosso país, do nosso estado, Rio Grande do Sul, e o município de Guaíba,
que hoje, como todo mundo, na verdade, tem que saber, Guaíba é uma cidade olímpica, né? É verdade. A gente não pode esquecer isso. E eu acho que isso foi esquecido. Isso não foi comentado nunca mais, né? Mas para isso que tu tá aqui, a gente não pode deixar esquecer isso aí, cara. A Jamais. gente tem um atleta olímpico, um cara que é do nosso berço aqui. A gente teve tu nas Olimpíadas do Rio. Eu também tenho a lembrança da Bruna, da patinação, que teve aqui com nós conversando. A Bruna carregou a tocha, né? Carregou a tocha, eu me lembro disso. Ela era minha aluna, estava se preparando, carregou a tocha. São coisas que a gente não esquece, Edinho. E é importante, quando a gente fala de não esquecer, não só a tua história, mas para essa criançada, essa geração que está vindo, de lembrar que a gente teve e que é possível alcançar isso aí, né? Com certeza. Alcançar esses objetivos, assim. Com certeza. Eu sou um espelho hoje para muitas crianças, né? E tenho orgulho disso, né? Olha aí. Isso aí são as medalhas aí. Toronto, Estados Unidos, Canadá, Copa Brasil aqui em Lagoa Santa. Então, quantos países tu já competiu? 40 e poucos países já. A canoagem, o esporte me proporcionou isso. Se não fosse te proporcionou a cultura, a conhecer os países de uma forma diferente, aprender a língua. Sim. Isso é muito importante. O esporte, hoje eu devo muito ao esporte, cara. Agradeço ao esporte por tudo isso que eu tenho hoje de bagagem e de conhecimento. E o esporte agradece por te ter, né? Fazer parte disso aí tudo, né, cara? E o Edinho da canoagem ser essa referência aí para muitas crianças, né? Aí tu participa ali das Olimpíadas do Rio, como é que foi essa experiência, cara? Porque é algo que eu não sei como é que tu vai nos dizer isso aí. Em termos de emoção, em termos de tudo que circula numa Olimpíada, né, cara? A atmosfera, tu tá ali do lado dos melhores. Porque uma coisa que eu tenho, assim, Edinho, e eu falo isso pros meus filhos, tá? Quando a gente vê um atleta olímpico, eu vou falar daquele cara que não chega no pódio. Estar na Olimpíada é um baita título. É um campeão. A medalha talvez seja uma coisa... Uma consequência, mas o cara que pra estar na Olimpíada, ele passou por tudo em termos de competição, em todos os sentidos. O estar na Olimpíada é um título que é sensacional. São os melhores do mundo, né? E tu teve, cara. Tu esteve na Olimpíada. Então eu te refaço a pergunta, qual é o sentimento, como é que tu pode falar sobre ter participado de uma Olimpíada e no nosso país, né? Ter participado na Olimpíada, eu me sinto feliz, né, de ser um dos melhores do mundo, porque quem está nos Jogos Olímpicos é os melhores do mundo. Os melhores do mundo, são os melhores do mundo ali. Passou por todo um processo, como você falou, para chegar até ali. E os Jogos Olímpicos ser no Brasil, pô, não tem preço, né, amigo? A bandeira, a torcida, o nosso país, ele tá de parabéns, né? A torcida, ela vai com emoção, né? E a competição foi no Lagoa Rodrigo de Freitas. 100 metros era a distância da minha embarcação para a torcida. Foi no K1 ou no K2? Foi K1 e K2. Os dois. E a os torcida melhores do mundo ali do teu lado, né? E a torcida vibrando, meu amigo. Ela vibrava. Tu sentia isso, cara? Sentia, eu me arrepiei todo agora. Me arrepiei pra caramba, porque antes de você entrar no partidor para dar largada, a torcida vibrando e depois, com silêncio. Quando o árbitro dava largada, começava. Brasil, Edinho, vambora. Cara, participar dos Jogos Olímpicos pra mim foi sensacional, ainda mais no meu país. Fechei com chave de ouro. Que bacana, cara. Feliz da vida. E o coração ali, minutos antes de entrar no barco pra... Como é que fica isso aí, cara? Uma responsa, né? É uma responsa com o povo brasileiro, né? Eu tava representando a nação. Tu tinha noção dessa representatividade, cara? De tu tá ali, de saber o tamanho do que tu tá representando. É o Brasil, é a família, os amigos, é Guaíba, cara. É o estado. Eu não tinha noção, não, meu amigo. Depois que caiu a ficha. Quando eu vi a vibração da torcida, aquela energia, aí eu vi... Caramba, o bicho tá pegando, né? A coisa tá... Vamos lá, né? Vamos trazer esse resultado aí pra essa torcida brasileira, pra esse povo brasileiro, né? É ali que caiu a ficha. E você está na Vila Olímpica, né? Onde que tá todos os atletas.
Imagina, todos que você vê na televisão sentando com você no refeitório, comendo tranquilo, trocando ideia, você tirando foto, conversando. Cara, sensacional. No final é gente que nem a gente, né, Isso. cara? É gente que nem a gente. Cada um com as suas batalhas, né? Com certeza. Mas com aquele objetivo sempre de tentar fazer o seu melhor, né? Vou dizer, ser um atleta olímpico, ele ficou marcado, né? Eu tenho uma tatuagem aqui, né, nas costas. Isso, que legal. E no Comitê Olímpico tá lá, Edinho, atleta olímpico Rio 2016, né? Como você falou. Mais uma lembrança aí. Uma especial pra ti. Eu sei que são tantas, mas já escolhemos mais uma. A lembrança minha seria... Eu não vou dizer que é uma lembrança boa, mas... Vida do atleta, cara. Vida do atleta Não é só coisas boas, né, Jim? E é aí que a gente se constrói. É a tristeza de estar no centro de treinamento e aonde que eu perdi a pessoa mais preciosa da minha vida, que é o meu irmão, né? Uhum. Então, de lá pra cá, foi difícil pra mim lidar com a situação e a responsabilidade também de cuidar meus pais, né? Isso que eu prometi pra ele. Então, de lá pra cá, eu criei uma raiva assim, que eu vou pra cima, eu vou e vou buscar mais resultados. Tu, em cima disso, tu trouxe pro teu lado motivacional pelo teu irmão, né, cara? Com certeza. Pra continuar batalhando, pra continuar em cima do teu objetivo. Tem os teus pais, né? Uma coisa que eu sempre pergunto pros entrevistados, qual é o nome dos teus pais? Dário e Clair. Dário e Clair, a dona Clair eu já falei. E o teu irmão tinha que idade? Meu irmão tinha 1 ano de diferença. Verdade, é uma perca grande aí, mas isso que fez com que eu fortalecesse mais, ficasse mais forte, né? Sim. Pra poder dar uma estrutura boa para meus pais, que eu tenho muito orgulho hoje, que através do esporte construí. E como é que era o nome do teu irmão? Jefferson. O Jefferson com certeza tá orgulhoso lá em cima, cara. Se Deus quiser. Pode ter certeza disso. Eu perdi uma irmã também. Minha irmã faleceu com 4 aninhos. E a gente sabe, né, da dor que é, a saudade que fica, mas a gente sabe que a vida, a gente não tem esse controle, né, Jim? Que é o homem lá de cima que sabe. Eu tenho certeza que tanto o teu irmão tá lá em cima, tá melhor que nós, tá orgulhoso, torcendo por ti como a minha irmã. E que bom que tu conseguiu, porque o ser humano tem, a gente tem as nossas fraquezas, de quando a gente perde alguém muito próximo, de a gente se afundar. Sim. E não tem nada de errado nisso. Como pegar aquilo, não, é por ti e eu vou continuar batalhando. Que bom que foi por esse caminho, cara. Porque eu acho que teus pais precisam disso. Com certeza. E ele tá lá em cima torcendo por ti. Até me emociono aqui. Fica à vontade, cara. Me emociono aqui, mas foi complicado, né? Não foi fácil. E até esses dias eu tava falando pro pai, pô, como o humano faz falta, né? E porque pesa pra mim, né? Sim. Pesa. E hoje eu tô uma distância deles, né? Falando aqui, eu represento o Joinville hoje, né? Hoje tu tá remando lá em Joinville. Como é que tá o trabalho lá, cara? Tá bom, um pouquinho pra nós. Tá bom, é com tristeza que eu digo aqui pra vocês por ter saído de Guaíba. Só que o atleta, ele precisa de apoio, né? Ele precisa sobreviver, né, amigo? Sim. Então precisa ter uma estrutura, ele precisa comprar equipamento, não é nada... Não é barato, né, Edinho? O Edinho não é só remo e caiaque, não. É o tênis para correr, é uma touca, é um óculos para nadar, tem as coisas da academia. Meu amigo, tem passagem aérea, tem alimentação balanceada, e aí? Não tem como, cara, tu tem que sobreviver. Tem que buscar o melhor para ti, né, cara? Aquele que te dá a estrutura, sim, que investe em ti, que acredita em ti. E por incrível que pareça, num momento tão delicado que foi a epidemia. Sim, tu passou por isso, sim, né? Aonde que eu não tinha autorização de remar no Lago Guaíba, eu simplesmente podia pegar Covid. O Joinville abriu as portas para mim, né? Fiquei lá com toda a estrutura de Joinville, representando o Guaíba, treinando, e automaticamente, com os resultados que eu obtive, Joinville acabou me contratando. Sim, mas tu é um atleta, né, cara? Tu tem aqui a história em Guaíba, mas tu é um atleta nacional.
Então, acho que tá tudo certo, tem que buscar o teu melhor, quem que te abriu as portas, quem investe em ti. E que bom que Joinville fez isso, porque Joinville tá com um grande atleta, né? Pô, hoje não é só representar Joinville, né? Eu digo aqui para você, tem todo um apoio por trás, né? Hoje tem a Crona, patrocinador oficial aí. Sim. Tem os apoiadores, Laboratório Batista, tem psicóloga Joyce de Curitiba, tem a Laure, que é a nutricionista de Curitiba, tem o doutor Alexandre, que é do Instituto Atenas. Isso. Tem aqui também outras pessoas aqui também de Guaíba que apoiam, né? Então, todos esses são apoiadores. E todos esses sabem do que o atleta Edinho precisa. Não apoiam com dinheiro, mas apoiam com o que eles trabalham, né? O Edinho, eu tava falando contigo antes da gente começar o bate-papo. Tava comentando com o pessoal aqui. Cara, tu não envelhece, cara. Tu não envelhece, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Porque todo atleta um dia se encerra. Eu sou novinho, viu? Eu sei disso, eu sei disso. Novinho. Tu não envelhece, cara. Eu não sei a tua idade. Mas, não, na realidade eu sei. Mas, cara, um dia tu vai ter que parar. Com certeza. Como é que tá esse projeto? Como é que tá essa preparação para futuramente, quando tu decidir parar? E o que tu almeja? Porque tu parando ou não, tu é o Edinho da canoagem, cara. Tu sabe disso? Edinho da canoagem, né? Tu é o Edinho da canoagem, nosso representante olímpico. Cara. Como é que tá trabalhando? Tu já pensa nisso? Tu tem quantos anos aí pela frente ainda como atleta de alta performance? Quando é que tu parar, o que tu vai fazer? Como é que tá isso aí? Eu tô com 42, faço 43 agora, dia 25 de março. Tô, tamo aí. A Jordana tava aqui pensando que tu tinha 35. Pô, cara. Obrigado. Pô, fico feliz. O David também tá bem. Tô trabalhando psicológico isso, trabalhando com a Joyce, sendo psicóloga, sobre essa transição. Não é fácil, né? Não é fácil. Tô aí, queria ter encerrado o ano passado, mas esse ano, com os patrocinadores e apoiadores que me procuraram, eu fiquei impressionado com isso. Pô, Edinho, a gente quer investir de novo, a gente quer te apoiar, então vamos lá. Então esse ano de 2025 é um ano que encerra a minha carreira. Não vou deixar de competir, claro, mas não vou precisar seguir uma rotina de trabalho, um atleta de alto rendimento. Não quer dizer que eu não sou um atleta de alto rendimento, mas eu vou poder dar uma baixada nos meus treinos, curtir mais. E essa transição que eu estou fazendo agora, já estou trabalhando nos meus planos, né? Quem sabe aí botar projetos aqui em Guaíba. E agora semana que vem já estou iniciando um projeto em Joinville, uma escolinha de canoagem, através do clube. Grande notícia. Vou trabalhar lá, vou treinar e também vou trabalhar dando aula para as crianças, projeto social, né, do Joinville Yacht Clube. Eu acho que isso aí vem tudo de empresas privadas, né? Que legal. Então, essa é uma conquista. E então, 2026 vem aí com projetos bacanas, que com certeza você vai falar o Edinho da canoagem, não dentro do caiaque, mas em si do projeto. E nós vamos voltar aqui pra gente falar sobre isso. Com certeza. Edinho, nós estamos encerrando, porque senão o assunto vai, cara. Mas eu precisava te fazer uma pergunta, que é importante, e depois eu vou pedir até pro Carlos fazer a volta. O Carlos é o futuro aí, porque vai representar exatamente isso que eu vou te perguntar agora. O que a gente precisa a nível não só de Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasil, de formar mais Edinhos? O que a canoagem está precisando hoje para trazer mais essa criançada, esses adolescentes, para a gente elevar ainda mais e formar novos Edinhos? É uma pergunta, né? Tu me deixa de saia justa nesse momento, né? Cara, é uma pergunta pesada, né? Temos vários fatores em relação a isso, né? Às vezes a gente comenta sobre o esporte, não tem apoio, enfim, claro, com certeza, né? Estamos tendo um apoio não suficiente para o esporte, mas também vem dentro dos clubes e também a gente segue aos atletas, né? Essa dedicação que o Edinho teve há muitos anos atrás, aquele cara que passa perrengue, se vira nos 30, hoje mudou isso, sabe? Você não vê muito o jovem, as crianças ter essa garra, sabe? Você não vê mais. O que a gente vê hoje? É o celular na mão, né? É o pai dando o celular para o filho se acalmar,
entendeu? Leva ali na pracinha, enfim, mas cadê o esporte em si? Atividade física, Atividade né? física. O que a gente fazia quando era gente criança? Carrinho de lomba, bola, se arrebentava tudo, canoagem, enfim, cara, ir lá na pista no Coelhão, lá, correr lá, dando as voltas, louco da vida lá, correndo. Acabou E aqui isso. a gente tem a Guaibá, cara, né? Sim, Tá a Guaibá tá ali de portas abertas. Exato. Eu tô todos os dias ali treinando. A Guaibá Associação de Canoagem abriu as portas aos sábados para receber o pessoal, sabe, de graça. E não tá indo ninguém, sabe? Pô, não é para pagar. Eu acho que as pessoas pensam, pô, tem que pagar. Não, chega ali, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Vem aqui, vamos vivenciar um pouco a canoagem. E o esporte transforma a vida como transformou a tua, né, cara? Pô, com certeza. Eu acho que os pais, esse teu recado é muito importante, porque os pais têm que, e parte deles, essa consciência que o esporte transforma a vida, forma caráter, leva para uma vida mais saudável, né? Eu acho que esse teu recado é muito importante. Ô, Carlos, faz a voltinha aí só para tu aparecer aqui no podcast aqui, ó, que a gente tá finalizando. Dá um abraço aí no Edinho. É por essa, pessoal, por essas crianças, adolescentes, que a gente tem que continuar acreditando, porque o esporte transforma. E o futuro passa por isso. Edinho, meu irmão, de coração, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. A gente sabe que a tua agenda não é fácil. E tu, Gustavo, quando eu estiver em Guaíba, eu vou ir aí. Cara, fácil, né? Aquela coisa que a gente falou disso aqui, a humildade, né? A simplicidade, com tudo, com toda a tua experiência, com todo o teu currículo, tu tá aqui. Gratidão aí, meu. Gratidão é toda minha, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo aí pelo bate-papo. Foi sensacional pra mim aí. Desculpe qualquer coisa que eu tenha falado aí. Nada. E como você comentou agora, né? Aqui tá um atleta olímpico, um cara experiente, um cara humilde. E sempre eu vou levar essa humildade. Quero ajudar muito o esporte. Não só no município de Joinville, quem sabe vir a Guaíba aí e ajudar o esporte que precisa. Guaíba precisa disso, ele precisa de apoio ao esporte, precisa de renovação, precisa de atletas dentro da Secretaria de Esporte para trabalhar. E aqui do meu lado está o Carlos, cara, que ele se espelha em mim e eu tenho muito orgulho de estar ajudando ele a chegar onde que ele quer. E vamos futuramente trazer ele aí pro podcast para mostrar as medalhas. Com certeza, né, Carlos? Temos agora temos a Copa Brasil agora, dia 11, 12 e 13 em Lagoa Santa. Então fica aqui meu convite a todos vocês aí, acompanhar nas redes sociais aí e vibrar pra gente. Valeu. Gratidão, Edinho. Um abraço. Valeu. Pessoal, então essa super entrevista aqui com o Edinho da canoagem, atleta olímpico aqui da nossa cidade, que com muito empenho, com luta, por sempre acreditar no esporte, viajou o mundo aí, levando aí a nossa cidade aí no peito. Valeu, pessoal. Hoje é isso. Um grande abraço aí.